Essa situação que nós tivemos nesse último ano é realmente inusitada. A gente olha para o passado e, de fato, em registros antigos, a gente não encontra uma estação chuvosa tão seca como essa. Existiram casos secos. Se a gente olhar para o passado recente, vamos pegar só os últimos 10 anos, nós temos 2003 para 2004, a cantareira baixou bastante, né? Não tanto como agora. Olhando para trás, nós temos casos assim, né? Então, existem casos extremos, porém este é o mais extremo de todos nesse período de história em que nós temos o registro. Isso é uma coisa importante a gente lembrar, porque nós estamos olhando para 80 anos de chuvas, né? E a idade da Terra, né, é muito maior. Se a gente olhar mesmo na história do Brasil, 500 anos, a gente não tem um registro de chuva que possa permitir uma comparação. Nós temos registros indiretos, né, que muitas vezes não registram a intensidade de uma forma precisa, né? Então, com essa ressalva, esse é um evento marcante na nossa história recente, né? Não foi previsto. Isso levanta uma questão, inclusive, sobre como a ciência ainda tem muito que trabalhar. Porque quando a gente olha para esse caso de janeiro, ele foi um caso que ocasionou essa seca extrema na região sudeste do Brasil, mas ao mesmo tempo em outros lugares do mundo também ocorreram casos extremos. Esse mês de janeiro, fevereiro, foi extremo, por exemplo, na Inglaterra, com chuvas torrenciais. Foi extremo na região da Rússia, onde estava tendo as Olimpíadas de inverno. Foi quente. E se você olhar para os Estados Unidos, foi um inverno extremamente rigoroso. Então, o extremo, ele pode ir para o lado de excesso de chuva ou falta, né? Porque quando tem falta num lugar, em algum lugar está chovendo, e pode ser também em termos de temperaturas. Então, naquele momento, em janeiro, nós tivemos globalmente um evento singular. Esses sistemas eles vão sendo construídos em termos de quanto chove na média. Só que a gente não pode só pensar nisso, a gente tem que pensar nos mínimos. A gente pensa um extremo do passado, pensa no extremo do passado e coloca ele hoje. Será que a gente dava conta? Piora um pouquinho o extremo do passado. Essa pergunta muitas vezes passa batida pelo planejamento, por uma impressão de que sempre chove no verão, tá certo? Isso nós acabamos de ter uma prova de que não é verdade, e indícios de que isso poderia acontecer estão no passado em que a gente tem medidas. Nós tivemos épocas mais secas. A questão é que com a variabilidade climática e mais a mudança climática provocada pela civilização, pela quantidade de gás carbônico que a gente coloca na atmosfera, que dá o aquecimento global, nós estamos vendo coisas hoje que a gente não tinha um conhecimento no passado. Alteração artificial de nuvens para fazer chover é um tema polêmico dentro da meteorologia desde sempre. Décadas. Já se tentou de diversas maneiras. Tem uma organização chamada Organização Meteorológica Mundial que já se debruçou sobre isso, fez programas para analisar o impacto. A questão é a seguinte: do ponto de vista científico, é uma hipótese viável. Você coloca dentro da nuvem gotas um pouquinho maiores do que aquelas muito pequenininhas que não caem, e elas disparam um processo. Elas se chocam com as pequenas, crescem o suficiente, adquirem a água de todas aquelas pequenas e chocam. Então,
cientificamente existe uma razão para que isso aconteça. Agora existe um outro problema que se chama logística. Isso tem que ser feito no momento certo na nuvem. E aí você olha para uma região, vamos supor, a região da Cantareira é uma região grande. Ela tem dezenas de quilômetros, um círculo com dezenas de quilômetros de raio, né? Aí você tem um aviãozinho que sai e as nuvens têm um tempo de vida típico, essas nuvens que vão ser... Primeiro que você precisa ter nuvens, então se você não tiver nuvem nenhuma, não adianta. Tem que ser nuvens, não adianta ser uma nuvem de uma frente fria, porque aí já vai chover mesmo, isso aí é totalmente ineficiente. Então você tem aquelas nuvens de bom tempo, assim, pipocando, aqueles algodõezinhos. Cada uma delas está numa fase da vida, porque o tempo de vida dela é menor do que meia hora. Então ela fica pipocando, meia hora. E o avião vai passar por todas elas. E em alguma ele vai chegar na hora certa, mas ele não tem como chegar na hora certa em todas. Então a eficiência é baixíssima. Outra coisa, o raio dessa nuvem é pequenininho comparado com essa área enorme. Então, você precisaria que um monte de nuvens chovesse em cima daquela bacia para a água escorrer. Você está numa época extremamente seca, se cair uma chuvinha leve em cima dessa região seca e quente, essa água evapora imediatamente, ela não escorre para o reservatório. Para escorrer para o reservatório, ou chove em cima dele, direto, ou então tem que estar encharcado o solo. Então a eficiência é muito baixa. O Ceará é um exemplo de represamento de água. Eles estão indo para o 5º ano de seca e ainda tem 30% de água nos reservatórios, da ordem de 30% a 40% dependendo do reservatório. Mas sim, existe na Califórnia, existe a Espanha, existe a Austrália, existe o Arizona nos Estados Unidos também. São lugares que têm uma recorrência de seca muito maior do que nós. Então eles foram obrigados a aprender a conviver com a seca. E como é que se convive com a seca? Armazenando água, tendo alternativas, né? Quando falta aqui eu transponho para lá, certo? É uma conscientização espetacular da população em termos de não desperdiçar água, né? Então, em medidas, à medida que você percebe que está entrando numa seca, e nesses lugares as secas duram anos, 3, 5, 7 anos. Então, na hora que você se percebe que está entrando num processo de seca, você já tem uma série de medidas engatilhadas. Essa questão da qualidade da água é extremamente... Quer dizer, você tem um volume morto, não é que ele está morto, não tem vida, né? A questão é que é aquele volume que as tubulações não estavam pegando água. A tubulação está numa determinada altura, dali para baixo ele não puxa água. Isso é morto no sentido de ser uma reserva. Mas a água circula, é a água que estava ali. Agora, claro, o que acontece? Você reduz o volume, você tem peixes que acabam ficando num volume mais restrito, a quantidade de oxigênio é reduzida, você tem mortandade de peixes e tudo mais. Agora, os processos de saneamento, os processos de controle de qualidade da água também são muito avançados. Então, você veja que você tem processos industriais que reusam a água depois que ele passou por todo um processo de poluição. Então a gente não pode menosprezar a capacidade de limpar a água, né? Isso é muito avançado. Então a questão, claro, se você for lá na represa numa situação de baixo volume, lá localmente você vai ter problemas porque
você tem a decomposição de peixes que morreram porque o volume diminuiu, tinha muito peixe, enfim, localmente você pode ter um problema, mas depois que passou pelo processo de tratamento, aí são outros 500. Eu acho que em todas essas empresas que têm essa característica privada e um serviço à população, a questão é a cobrança da população e o governo se colocar como intermediário dessa cobrança. Se está no contrato que ela tem que fazer um esforço em captação de água, por exemplo, é isso que ela tem que fazer. Eu acho que muitas vezes a gente espera que as coisas caiam do céu. E, na verdade, a grande força está na população que elege ou não seus governantes em função de sua plataforma política. Então, acho que o governo, nessa forma, ele é um intermediário, tá certo? Ele foi colocado lá para gerir uma série de aspectos públicos e contratou uma empresa para fazer um determinado serviço. Se não está fazendo, tem que ter penalidade. Se tem que fazer mais, tem que ser revisto o contrato. Então, eu não digo que seja errado o modelo. O que tem que ser aperfeiçoado é a cobrança. E a população que tem que forçar. Nós não vamos resolver o problema imediatamente, porque o que realmente enche reservatório não são essas chuvas isoladas que nós vemos agora. O que enche reservatório é ficar chovendo durante vários dias seguidos, o dia inteiro. São aqueles dias que São Paulista conhece muito bem. Chove de manhã até de noite, uma hora mais, outra hora menos, fica encoberto, vários dias seguidos. O solo satura e a água escorre para os reservatórios. É isso que faz chover. Nós só vamos recuperar se chover muito, se for chuvoso. Se for normal, a gente tem um alívio. E vamos enfrentar 2015 ainda economizando água. Como é que está a situação mundial? Nós estamos entrando num ano de El Niño, né? El Niño é aquele fenômeno de aquecimento das águas no Pacífico que acaba produzindo reflexos pelo mundo afora. No Brasil, quando tem um ano de El Niño, há uma tendência a você ter menos chuvas na região leste na região norte, na parte leste da região norte, no nordeste, e mais chuvas no sul. Na região sudeste é sempre uma incógnita, uma pergunta. Como é que vai ser a região sudeste no ano de El Niño? Tem anos, há uma tendência a ser de normal a chuvoso. Há uma tendência. Nos ninhos fortes, porque existem ninhos fracos, moderados e fortes. Esse que nós estamos entrando começou todo mundo animado, moderado. Agora, as agências internacionais já estão apontando, olha, ele está mais para fraco. Quando é fraco, é muito parecido com um ano neutro. Agora, em termos do que pode ser feito, eu acho que são duas coisas principais. A principal delas é aprender a viver com menos água, a não gastar água potável, né, para aquilo que não é fundamental. Isso é a primeira coisa, tem que aprender isso. Se você for em outros lugares no mundo que passam por esses processos, eles estão usando muito menos água do que nós, aqui em São Paulo. São Paulo precisa aprender a viver com menos água. E está começando a perceber isso, inclusive pelos incentivos de pagar menos na conta de água, né? E o segundo é exercer essa pressão da opinião pública sobre os governantes. Porque tem coisas que têm que ser feitas pelo governo. Armazenar água é o governo que tem que fazer. Os nossos impostos estão pagando. Então nós temos que pressionar para que isso seja feito da melhor forma possível,
para benefício de todos.